Eu queria trazer uma reflexão sobre esse aumento na taxa de juros para a gente procurar entender por que os juros da economia brasileira continua alto e continua aumentando. Geralmente a explicação que a gente tem é a seguinte: o governo está gastando muito, isso está gerando inflação e por isso o Banco Central precisa aumentar a taxa de juros. Mas na minha opinião, essa é uma explicação muito simplista da realidade. Só que todo mundo fica repetindo a mesma coisa. Então, o que eu queria fazer hoje? Eu queria trazer aqui uma série de dados. Eu acho que quem trabalha com finanças, quem se propõe a analisar a economia, precisa trabalhar com dados. Então, eu trouxe aqui alguns dados para a gente poder discutir. E eu vou também trazer alguns conceitos fundamentais, principalmente sobre taxa de juros, inflação e política monetária. Então, vamos lá. O que a gente vai ver hoje? A gente vai entender a questão das expectativas do mercado e como o Banco Central ele acaba reagindo a essas expectativas para tomar suas decisões de política monetária, o que é a taxa Selic, quais são os instrumentos de política monetária que o Banco Central tem à sua disposição. Vamos ver quem detém títulos públicos, porque esses títulos são diretamente influenciados pelo aumento da taxa de juros, como o governo paga a dívida pública e vamos fazer uma conclusão e ver como que esse aumento na taxa de juros afeta o nosso bolso. Então vamos lá, vamos começar falando sobre expectativas do mercado. Esse gráfico aqui, ele está lá no Banco Central. Quando você entra no site do Banco Central em estatísticas, é o primeiro gráfico que aparece. Então o que ele mostra? Ele mostra a meta da inflação, que é essa linha preta, né, aqui contínua. A gente tem as bandas da inflação, que é o limite máximo, que é essa linha aqui pontilhada, né? A gente tem a banda inferior e aqui o IPCA realizado, né? Então, que é essa linhazinha. E o IPCA realizado, que é essa linha azul, e a partir daqui em diante, dessa barra aqui que eu estou criando vermelha, em diante, a gente tem o resultado do relatório Focus mais recente. Tá? Então, esse relatório Focus ele é uma pesquisa que o Banco Central faz, que coleta os dados toda sexta-feira e divulga na segunda-feira, que é a expectativa de mais de 120, acho que chega a 140 instituições, gestores de fundos. Então, assim, são os players aí do mercado financeiro e quais as expectativas que eles têm a respeito de inflação, taxa de juros, crescimento do PIB, tudo isso. Então, o que a gente está vendo com esse gráfico? Que o mercado tem uma expectativa de que em 2025, tá? Que é mais ou menos esse período aqui, e até lá, pelo menos metade de 2026, a inflação brasileira ela vai ficar acima da banda superior da meta. Eu vou deixar todos os links para você consultar, então, o relatório, mas uma coisa que eu queria destacar é o seguinte, que existem vários estudos mostrando como o mercado, principalmente através desse instrumento que é o relatório Focus, como o mercado erra nas suas previsões. Peguei até aqui rapidamente uma matéria do UOL que diz: mercado errou 95% das previsões sobre economia e bolsa desde 2021. Mas existem estudos, inclusive dissertações de mestrado, da PUC, pessoal que pesquisa na FGV, mostrando como o relatório Focus ele tem errado nessas previsões e como isso tem sido danoso para as políticas monetárias na economia brasileira. Por quê? Porque o Banco Central ele acaba se baseando muito no resultado desse relatório Focus para tomar suas decisões de política monetária. É claro que eu não vou ser aqui leviano e dizer, não, o Banco Central só considera isso, mas é o que a gente vê na mídia o tempo todo sendo falado, e até mesmo nas atas da reunião do Copom, eles citam as expectativas do mercado e, por exemplo, justificam a manutenção da taxa ou o incremento da taxa por conta dessas expectativas. Então, como a gente viu, aqui a gente tem uma expectativa de alta da inflação persistente, então o Banco Central vai lá e decide aumentar a taxa de juros.
tá? Então, o que é a taxa Selic? A taxa Selic aumentou. A taxa Selic é a taxa de juros básica da economia. Ela é uma taxa meta. Então, o Banco Central define essa taxa e depois ele começa a operar através, né, das operações compromissadas, vendendo títulos públicos, para conseguir colocar a taxa de juros nessa meta da taxa Selic. Então, agora a meta subiu, ou seja, a economia brasileira, a gente vai trabalhar com uma meta básica de taxa de juros mais alta, em 14,25%. Esse é o principal instrumento de política monetária do Banco Central. Eu vou já explicar o que é política monetária, mas a gente pode ver aqui um histórico desde 2015. A gente pode ver aqui como que a taxa Selic agora está no seu patamar mais alto desde 2016. Tá? Então, assim, a gente está num momento realmente crucial em termos de taxa de juros. Isso, obviamente, vai impactar investimentos. Eu vou fazer um outro vídeo, mas basicamente é o seguinte, é o momento da renda fixa. Tá? Então, se você quiser investir em títulos públicos, tanto pré-fixados quanto pós-fixados, é a hora de fazer esse investimento, porque essa taxa de juros ela pode até durar por um tempo, mas é um pouco insustentável. Então, pode ser que ela caia daqui a um médio prazo. Então, vamos continuar aqui. O que é política monetária? Política monetária é o conjunto de ações do Banco Central para controlar a quantidade de dinheiro e de crédito na economia. Então, qual é o objetivo da política monetária? Basicamente, controlar a inflação, estimular ou desacelerar a atividade econômica e garantir a estabilidade financeira. Então, esse é o objetivo do Banco Central. O Banco Central, agora, praticamente, se eu não me engano, desde 2016, ele é independente, né? Então, ele não segue as determinações do governo central, no caso do executivo. Então, ele é uma instituição que age de modo independente. Então, enquanto o governo federal, né, o executivo, ele trabalha com políticas fiscais, ou seja, definindo os gastos do governo, o Banco Central trabalha com a política monetária. Então, tomando ações dentro do mercado financeiro, ali no sistema financeiro nacional, para controlar a expansão e a retração de dinheiro e de crédito na economia. Então, existem dois tipos de política monetária, que é a política monetária expansionista, que procura estimular a atividade econômica, e a política monetária contracionista, que busca reduzir a atividade econômica. Então, o aumento de juros é uma política monetária contracionista, tá bom? Quando o Banco Central decide aumentar a taxa de juros, é porque ele quer reduzir a atividade econômica. Eu trouxe aqui embaixo para vocês verem o índice de atividade econômica do Brasil. Então, a gente vê que estamos em um patamar elevado de atividade econômica, não é o mais elevado. Logo depois dos efeitos danosos da pandemia, a gente teve um crescimento vertiginoso aqui da atividade econômica, que durou aqui entre 2021 e 2022, e hoje a gente está, inclusive, em patamares inferiores de nível de atividade econômica dessa época de 2022. Então, uma política monetária contracionista tem o objetivo de reduzir a atividade econômica, então trazer esse nível de atividade econômica para baixo. Aqui eu trouxe um outro gráfico, que é a taxa de desocupação, ou seja, a taxa de desemprego, que a gente está nos menores níveis da série histórica. Então, isso também acaba demonstrando para o Banco Central que a atividade econômica brasileira está num ritmo acelerado. E isso, teoricamente, traz um potencial inflacionário. Mas uma coisa que eu queria destacar aqui é a seguinte: não existe apenas uma causa para a inflação. E às vezes a gente ouve algumas pessoas falando: o Banco Central precisa intervir para aumentar a taxa de juros porque a atividade econômica está muito forte, fruto dos gastos excessivos do governo, porque o governo está gastando muito, está distribuindo dinheiro a rodo para a população, e isso traz uma pressão inflacionária. Mas pensa no seguinte: não existe uma única causa
para a inflação. Por exemplo, agora, no início do ano, a gente teve um aumento ali do IPCA que, de fato, ultrapassou a banda superior da meta. Só que nós temos um efeito muito importante nessa época do ano, que é o efeito da indexação dos preços, ou seja, os contratos eles são reajustados no início do ano. Então, por exemplo, as escolas aumentam no início do ano, reajuste de salário mínimo, reajustes de plano de saúde, é o que a gente chama de indexação da economia. A economia brasileira é muito indexada. Então, mesmo que não aconteça nada, nenhum cenário econômico catastrófico, os preços vão aumentar por conta dessa indexação. Isso traz um efeito inercial da inflação, ou seja, se os preços aumentaram no ano passado, vamos supor, por conta de um choque externo, como um choque do petróleo, por exemplo, uma crise do diesel, né, uma greve dos caminhoneiros, os preços no ano anterior terão aumentado. E por conta desse aumento de preços no ano anterior, mesmo que o problema hoje tenha sido resolvido, como os contratos eles são atrelados a essa variação da inflação do período anterior, os preços daqui para frente vão aumentar também, porque aí todo mundo vai reajustar os preços esse ano, porque os preços aumentaram no ano passado. Então isso é uma característica muito interessante da economia brasileira. Fora isso, que a gente tem outros motivos para a inflação e para aumento de preços. A própria desvalorização do real. Então, a gente está num momento de incerteza muito grande na política externa, principalmente por conta das políticas protecionistas de Donald Trump, risco de guerra. Enfim, o mundo está passando por uma instabilidade muito grande. Então, os agentes financeiros internacionais, eles evitam, por exemplo, investir em países emergentes, pelo menos por um período, e aí a gente tem uma fuga de capitais. Então sai dólar do Brasil. Por conta dessa fuga de capitais, a gente tem uma desvalorização do real. E a gente tem um câmbio que é muito sujeito a essas variações de entrada e saída de capital estrangeiro, mas isso impacta os nossos preços, porque a gente tem muitos insumos que são importados, equipamentos que são importados, enfim. Existem várias causas para a inflação, que não é somente a questão do nível de atividade econômica, certo? Mas essa política monetária contracionista que vem com o aumento da taxa Selic, ela procura resolver apenas esse tipo de inflação que a gente chama de inflação de demanda, ou seja, inflação que vem pelo excesso de atividade econômica. Existem outros instrumentos de política monetária que estão à disposição do Banco Central, ou o Banco Central está refém da taxa Selic. Então a gente tem, em primeiro lugar, de fato, a taxa de juros, que é o mais simples, então eles podem revisar isso a cada 45 dias, né? E aqui eu peguei um gráfico que demonstra o seguinte: a taxa Selic, né, que é essa taxa de juros aqui, isso vem do site Trading Economics, que você pode ter acesso, mas aqui a gente pode ver a taxa Selic na linha azul e a inflação. Então acompanhe comigo aqui o raciocínio. Veja que hoje a gente está num nível de inflação aqui na faixa de 4 e pouco, talvez batendo 5%, né, anualizada. Mas no período de 2016 e 2017, a gente estava com uma taxa de juros na faixa de 9%. Então, o que justifica, por exemplo, hoje a gente chegar num nível de taxa de juros equivalente ao que a gente tinha em 2016, 2027, se a inflação está à metade do que estava naquele período. E um outro ponto também para a gente observar é o seguinte: veja que a gente teve um crescimento muito forte da inflação aqui no período da pandemia, né, que a gente vê aqui entre 2020 até 2022. A taxa Selic ela demorou para acompanhar esse crescimento, né? Mas depois que a inflação ela estabilizou, voltando a patamares normais aqui para a economia brasileira, a taxa Selic permaneceu em níveis elevadíssimos, né? Muito diferente do que a gente tinha, por exemplo, aqui nesse período de 2018 e 2019. O tema desse vídeo é por que a taxa Selic está tão elevada,
E eu estou trazendo aqui dados justamente para a gente tentar chegar a uma conclusão do porquê o Banco Central tomou essa decisão no momento. Existem outros mecanismos de política monetária contracionista que o Banco Central pode adotar. Um deles, por exemplo, é o depósito compulsório, coisa que quase ninguém fala. Então, o que é o depósito compulsório? É o percentual dos depósitos que os bancos devem manter no Banco Central. Então, aumentar ele reduz a oferta de crédito, diminuir injeta mais dinheiro na economia. Então, vamos observar aqui, isso aqui eu tirei também do site do próprio Banco Central, que aqui está os recolhimentos de depósito compulsório. Vamos ver o seguinte, que desde 2018, final de 2017 e 2018, o depósito compulsório reduziu absurdamente, tá? Ele era, desde 2014, na faixa de 45%, então era o quanto os bancos tinham que manter parado, dinheiro parado dentro do Banco Central, de todas as reservas que eles tinham, 45% dos recursos à vista tinham que ficar parados no Banco Central, e a partir de final de 2017, isso reduziu de 40% para 25% e agora está em 21% e não tivemos alteração. Também nos depósitos a prazo, nós tivemos essa redução saindo de 34% e hoje estando aqui em 20%. Uma coisa que quase ninguém fala é que os bancos eles são capazes de criar moeda, é o que a gente chama em economia monetária de multiplicador bancário. Então, só para você entender rapidamente essa questão do multiplicador bancário, o banco ele recebe os depósitos à vista e a prazo. O que são depósitos a prazo? São CDBs, e o banco pega esses recursos e ele vai emprestar para outros agentes econômicos. Quando ele faz isso, vamos supor, se ele tem 100 mil reais depositados de diversos agentes na sua conta, ele não vai emprestar exatamente só 100 mil reais. Não, ele vai multiplicar isso. Ele vai, por exemplo, emprestar 200 mil reais. Por quê? Porque as pessoas não vão recorrer a esses depósitos tudo de uma vez só. Ele se sente na liberdade de emprestar mais dinheiro do que o que ele tem de fato. Isso se chama multiplicador bancário. Então, o Banco Central exige depósitos compulsórios tanto para controlar essa expansão de crédito por parte dos bancos, quanto para garantir liquidez no mercado e também garantir uma segurança de que os bancos não vão alavancar demais esses empréstimos, tá? Então, se o Banco Central quisesse reduzir a expansão da base monetária, né, fazer uma política monetária contracionista, além de aumentar a taxa de juros, que traz um efeito muito danoso para as empresas e para as pessoas, ele poderia, por exemplo, aumentar o depósito compulsório, exigir que os bancos deixem dinheiro parado no Banco Central, mas isso não tem sido uma opção do Banco Central. Então, como política monetária, a gente tem as operações de mercado aberto, né, que quando o Banco Central compra e vende títulos, e ele faz isso, obviamente, na taxa Selic. Então, esses títulos são vendidos e comprados para poder manter a taxa de juros dentro da Selic meta. Temos as taxas de redesconto, que é os juros que o Banco Central cobra para emprestar dinheiro para os bancos. E tem essa parte também do controle de crédito, né? Quando ele faz regulamentação das condições de financiamento por parte dos bancos. Aqui eu trouxe um outro gráfico, uma visão muito interessante, que também eu não vi ninguém falando sobre isso, que é o seguinte, que é uma comparação entre a taxa de juros, tá? Que é a linha azul, que é a Selic, tá? Aqui, vamos colocar a Selic. E aqui, por outro lado, a gente tem nessa linha cinza os empréstimos dos bancos, tá? O nível de empréstimo dos bancos. Então, observe comigo que é o seguinte, conforme a gente tem um aumento da taxa Selic, a gente também tem um aumento do nível de crédito por parte dos bancos. Quando a Selic cai, a gente tem uma queda do nível de empréstimo dos bancos. Então, parece que o aumento da taxa Selic acaba trazendo um efeito contrário ao desejado. Por quê? Quando se aumenta a taxa de juros, aumenta-se
proporcionalmente quase o nível de empréstimos, porque, é claro, fica muito mais rentável para o banco emprestar dinheiro, né? Então, se antes ele tinha que emprestar dinheiro aqui a taxas, estou falando aqui de taxas básicas, né? Obviamente que o banco tem o spread bancário, que o banco capta 1% e empresta para a gente a 10%, né? Então, isso é o que se chama spread. Mas cada vez que a taxa de juros está maior na economia, isso serve de incentivo para o banco emprestar mais dinheiro e assim ter mais lucro. Então, esse, para mim, é um efeito contrário ao desejado pelo aumento da taxa Selic. Aqui a gente pode ver também uma outra estatística que também vem do Banco Central, que é a estatística de concessões de crédito. E isso é uma variação percentual de 12 meses. Ou seja, aqui a gente tem que houve um aumento em torno de 20%, mais de 20%, de aumento na concessão de créditos, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, comparado com os 12 meses anteriores. O crescimento tem sido exponencial dessas concessões de crédito a pessoas física e jurídica. Isso também causa um efeito inflacionário. Uma outra forma também, eu nem coloquei aqui na anotação, mas veio à minha mente, uma outra questão que a gente precisa considerar também, que muitas vezes o aumento da taxa de juros acaba gerando um processo inflacionário, é porque os juros, eles acabam sendo custo para as empresas. Então, as empresas hoje dependem muito do mercado financeiro. Então, quando você aumenta a taxa de juros, você está aumentando os custos das empresas. Só que o empresário, ele não vai assumir esse custo, né? Ele não vai assumir esse prejuízo de uma taxa de juros maior. O que ele vai fazer? Esse custo financeiro, ele vai repassar para os preços, para manter o seu markup, para manter a sua margem de lucro. Então, quanto mais a gente aumenta a taxa de juros, mais vai ficando caro para as empresas operarem e mais isso afeta o nível de preços na economia. Bom, o que acontece? Quando o governo ele aumenta essa taxa básica de juros, o que ele está fazendo? Ele está tornando a sua dívida pública interna mais cara. Então, hoje, quase 96% da dívida do Brasil, né, do governo, ele é dívida interna, tá? Dívida pública mobiliária interna. E 4% é dívida externa, ou seja, nossa dívida está concentrada na dívida interna. E aqui está a participação de cada um dos títulos públicos. Agora, observe aqui comigo. Está vendo aqui LFT? Tá? LFT é justamente o título público que está diretamente atrelado à taxa Selic, ou seja, é um título pós-fixado. É o famoso Tesouro Selic lá no programa do Tesouro Direto. Então, 47%, quase 48% da dívida interna brasileira está atrelada à taxa Selic. Então, quando você aumenta em 1 ponto percentual a taxa Selic, está aumentando automaticamente o custo da dívida brasileira. Isso aqui tudo está nesse relatório mensal da dívida pública, lá no Tesouro Transparente. Então, qualquer pessoa também pode ter acesso. Então, vamos lá. Quem detém os títulos públicos? Então, se o governo é devedor, né, se ele tem dívida, existe, por outro lado, o credor. Quem são os credores? Então, aqui a gente vê a participação dos credores do governo. Nós temos aqui um primeiro bloco, né, de previdência, instituições financeiras e fundos de investimento, que respondem juntos mais ou menos a 75% da dívida do governo. Então, quando o Banco Central ele decide aumentar a taxa de juros, essas instituições aqui são as mais beneficiadas, porque automaticamente a gente aumenta a receita de juros dessas instituições. É claro que a gente também que tem investimentos em títulos públicos é beneficiado. Inclusive, esse é um ótimo momento para investir em renda fixa, especialmente títulos do governo, porque a gente está em máximas históricas de taxa de juros. Mas a gente representa muito pouco. A gente é chamado aqui, ó, de outros, tá? Outros. Provavelmente aqui tem outros e as pessoas físicas e o Tesouro Direto, tá tudo aqui dentro desse outros. Mas veja que 9% são também de não residentes.
tá? Então, além desses 75% que são instituições financeiras brasileiras, a gente tem mais de 10% quase que são de instituições estrangeiras que se beneficiam desse aumento de juros. Por que eu estou falando isso? Porque a bolsa de dinheiro do governo é uma só. Então, quando a gente tem um aumento de gastos, seja de gastos em infraestrutura, educação, saúde e também juros, esse dinheiro vem de um único lugar, que é da receita do governo, que é fruto dos nossos impostos. Então, quando a gente tem um aumento dos juros, mais dos nossos impostos estão deixando de fluir para benefício da população para ir em direção ao pagamento de juros. Aqui tem um gráfico da composição da carteira que demonstra que, por exemplo, instituições financeiras brasileiras, elas estão com 60% da dívida atrelada a esses juros pós-fixados, que se baseiam na taxa Selic. Então, como que o governo paga a dívida? Talvez você já tenha ouvido falar sobre a questão do resultado primário. Tá? O que é o resultado primário? São as receitas não financeiras do governo, que são o quê? Impostos, tarifas públicas, contribuições, etc. Ou seja, as receitas primárias, menos as despesas não financeiras, que são os gastos com saúde, educação, salários, investimentos e outros. E aí, subtraindo receitas de despesas, nós temos o resultado primário. Quando as receitas do governo são maiores do que as despesas, a gente diz que o governo ele tem um superávit primário e ele pode usar esse dinheiro para amortizar a sua dívida. Quando as receitas do governo são inferiores às despesas primárias, né, nós temos um déficit primário. Que aí, como que o governo vai resolver isso? Ele vai ter que rolar essa dívida, ele vai ter que emitir novas dívidas para poder lidar com esse déficit. Então, é muito importante que o governo consiga fazer superávit primário, tá? Mas pensa no seguinte, além desse resultado primário, nós temos um outro resultado que é muito importante, que também quase ninguém fala, que é o resultado nominal. O que é o resultado nominal? É o resultado primário mais o resultado financeiro. Deixa eu destacar para você aqui. Resultado nominal é o resultado primário mais o resultado financeiro. O que é o resultado financeiro? São as receitas de juros do governo menos as despesas com juros. Só que todos os governos no mundo têm mais despesas com juros do que receitas, tá? Mas esse resultado financeiro impacta muito o resultado total do governo. Quer ver? Deixa eu te mostrar esse gráfico aqui, que também está lá no site do Banco Central, em estatísticas, que mostra o resultado primário e o resultado nominal em percentual do PIB. Observe que o resultado primário, aqui em janeiro de 2025, ele está muito próximo a zero, está 0,38% do PIB. A gente já teve um histórico recente de ter um resultado primário perto de 10% do PIB. Mas olha o resultado nominal, que considera também as despesas com juros. Ele está batendo, eu peguei aqui o número exato, 8% do PIB. Então, quando a gente junta o resultado primário e o resultado das despesas financeiras, a gente tem um déficit total do governo de 8% do PIB. Então, essa diferença dos menos 8% para o 0,38% dá 7,7% do PIB. Colocando isso em valores absolutos, dá aproximadamente 900 bilhões ao ano gastos com despesas financeiras. Tudo bem, toda nação ela paga muitos juros, mas a gente tem uma das maiores taxas de juros do mundo. E quanto mais a gente aumenta a taxa de juros, maior é a despesa do governo com juros. Como eu disse, mais dos nossos impostos estão indo para as instituições financeiras na forma de remuneração por juros, tá? Para você ter ideia do montante disso, eu coloquei aqui o valor, por exemplo, do Bolsa Família. O Bolsa Família custou em 2024 168 bilhões de reais. Mas talvez alguém possa dizer, mas esse dinheiro é para ajudar o cara que quer ficar encostado. Não, quando você faz essa transferência direta para a população de recursos, o que acontece? Como você está transferindo dinheiro para uma pessoa que tem poucos recursos, uma pessoa pobre,
essa pessoa ela não tem como juntar dinheiro. Então, todo esse dinheiro que ela vai receber, ela vai gastar. E aí ela vai gastar no comércio local, ela vai gastar fazendo uma aquisição de comida, de qualquer coisa que seja para a sua subsistência. E isso vai gerar mais retorno para o governo em termos de expansão da demanda agregada e também da arrecadação de impostos. Quando você, por outro lado, transfere dinheiro na forma de juros para instituições financeiras, esse dinheiro acaba sendo um capital improdutivo. Por quê? Porque esse dinheiro recebido com juros, ele vai ficar parado. No seu maior montante, ele vai ficar parado. Ele não vai retornar para a economia real. Ele vai ficar parado, gerando mais juros. Juros sobre juros, que é o efeito bola de neve dos juros compostos. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu explico e eu vou deixar aqui no card para você assistir depois como que os juros compostos podem nos beneficiar, mas também quando a gente está endividado, que é o caso do governo, pode muito prejudicar. A gente precisa considerar também a questão da igualdade macroeconômica, porque o governo ele não rasga dinheiro. As pessoas falam, porque o governo está gastando demais, porque o governo é um gastador. Mas nenhum governo rasga dinheiro. Despesas do governo são receita de outros agentes econômicos. Eu vou dar alguns exemplos. Quando o governo aumenta a taxa de juros, ele está gastando mais com juros. Mas esse aumento do gasto com juros é receita dos bancos e das instituições financeiras ou dos agentes poupadores, no caso, pessoas físicas também. Quando o governo gasta com infraestrutura, isso vira receita das empresas que atuam nesse segmento, as construtoras, enfim, todos esses ramos ligados à infraestrutura. Quando o governo gasta com saúde, educação, moradia e auxílios, isso vira receita da população. Então, é uma receita indireta, porque eu posso, por exemplo, deixar de pagar um plano de saúde, posso passar a usar a saúde pública, por exemplo, ou as pessoas que recebem auxílio vão gastar mais e, com isso, gerar aquele efeito multiplicador na economia. Eu queria trazer para você uma visão um pouco diferente de tudo aquilo que é falado no meio desses canais de finanças e investimentos, trazendo aqui um pouquinho de uma visão econômica mais abrangente, tá? Para a gente conseguir expandir o nosso olhar sobre tudo isso. Então, quando a gente está num ambiente de juros altos, isso traz um impacto muito grande na economia real, porque a gente tem menos crescimento e mais desemprego. Esse é o objetivo de uma política monetária contracionista, é gerar desemprego. Isso afeta diretamente a população. Então, quando a gente tem um aumento de juros, a gente tem um aumento no desemprego. Também, quando temos juros altos, como que isso impacta a economia real? Aumenta o custo da dívida pública, que foi o que a gente já falou aqui. Quem ganha com os juros altos? Todos aqueles que são investidores, inclusive eu e você, Mas principalmente as instituições financeiras, tanto do Brasil quanto do exterior, porque elas detêm a maior parte da dívida pública brasileira, cerca de 85%. 75% das instituições financeiras brasileiras, mais 10% dos agentes estrangeiros. E também, quando a gente aumenta os juros, nem sempre a gente consegue resolver o problema da inflação, porque, como eu disse antes, a gente tem o problema da indexação da economia, a gente tem choque de oferta, a gente tem fatores externos diversos que afetam, incluindo a manutenção do markup, como eu falei antes, que nem sempre a taxa de juros vai resolver o problema. Eu tentei ser o mais breve possível nessa explanação, espero que tenha te ajudado a trazer uma visão ampliada sobre esse tema do aumento da taxa Selic. Se inscreva aqui no canal para a gente continuar conversando sobre economia, finanças e investimentos. Se você gostou, deixa aquele like, você sabe como funciona aqui na plataforma, e um grande abraço e até o próximo vídeo.